E olha, como nós falamos no início do programa, a igreja dedica este terceiro domingo do mês de agosto para celebrar a vocação religiosa. E hoje, de modo especial, você que é menina, moça e deseja ingressar em um convento, mas não sabe ainda os passos que deve tomar, eu convido você a acompanhar esta entrevista. E hoje nós vamos conversar com a Madre Maria do Sagrado Coração, ela que faz parte do Instituto Hesed, e nós vamos conversar sobre o acesso de uma jovem para o convento. Irmã, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Agradeço muito, agradeço pelo convite e sejam bem-vindos à nossa casa. E a gente começa falando como se dá o início desse processo do acompanhamento vocacional de uma jovem. A quem ela deve recorrer, inicialmente falando? Inicialmente tudo é uma vida de oração, né? É Deus que chama, né? Então não é um sacerdote, não é a família que vai colocar no coração da jovem, né, a quem ela deve recorrer, mas ela mesma ouvindo a voz, né, de Nosso Senhor que chama, e então começar a procurar, né, entre as infinitas congregações que existem, né, vários carismas, para ver o qual ela se identifica e está correspondendo a esse chamado de Deus. No caso da jovem mulher, como se dá esse primeiro contato, né? Porque sabemos que quando são os homens, os padres, geralmente recorrem ao pároco, né? Ao seu padre. E no caso da jovem mulher, a quem ela deve recorrer? Bem, como eu disse, é o chamado que ela ouve, né? Depois de ouvir esse chamado e não, é a vocação religiosa mesmo que eu quero seguir, né? Deve procurar alguma congregação que ela se identifica, né? E são vários os meios de se identificar. Às vezes se identifica com o hábito, né? E vê uma religiosa na rua, quer saber como ela vive. Então aí o segundo passo seria ir na casa, né, da congregação, né? Temos nosso instituto aqui em Teresina, mas também tem várias outras, né, religiosas. Então ir procurar, né, a pessoa da casa que faz o acompanhamento vocacional e para conhecer melhor. O segundo passo seria esse, né? Procurar o qual ela se identifica e conhecer, saber se é isso mesmo, se é aquela vida que ela quer levar para o restante né, a vocação que ela realmente quer corresponder. Irmã, e como se dá o processo admissional de uma jovem no convento? No Instituto Hesed, a jovem, se for de outro estado, né, não tiver a oportunidade de ter uma casa do nosso instituto na sua cidade, deve entrar em contato ou por telefone ou pelo e-mail, né, do instituto, e a irmã do acompanhamento vocacional vai começar a corresponder, né, enviar questionários, enviar formações que falam como é a nossa vida, dos nossos baluartes, para que possa conhecer a nossa espiritualidade. E a partir de um tempo de acompanhamento, né, havendo essa identificação tanto da jovem com o nosso carisma, né, quanto também do próprio instituto com a jovem, né, porque a identificação deve ser das duas partes. Então ela é convidada para uma experiência interna, né, na qual ela vem geralmente de 3 meses, né, para conviver com a gente, ver como é o nosso dia a dia, vida de oração, enfim, fazer tudo o que a gente faz, né, e depois dessa experiência ela volta para casa para ter a certeza mesmo, né, sentir aquela saudadezinha e não, eu quero voltar, né, então ela volta e é então admitida no nosso instituto, passando pelas determinadas fases de cada formação. E quais são essas fases da formação de uma religiosa? As fases no instituto inicia com o aspirantado, né, que o próprio nome já sugere, né, tá aspirando à vida religiosa, né, no mínimo 6 meses, de 6 meses a 1 ano para essa fase de aspirantado, mas depende muito da correspondência, da maturidade da jovem, né, depois vai para postulantado, onde se recebe o escapulário, né, já é um outro tipo de hábito que no ato, né, de entrar no postulantado já diz que agora realmente faz parte do instituto, né, pertence agora à família, né. Após o postulantado, que é em média de 2 anos no máximo, então a religiosa ingressa no noviciado, onde recebe o hábito, né, este hábito que eu estou usando. O noviciado também na média de 2 anos, né? Pode ser menos, tudo como eu expliquei no início, né? Depende muito da maturidade, da correspondência, essas fases podem variar de tempo, mas eu estou dando o tempo máximo de cada uma. Então, ela é convidada à profissão dos votos religiosos, né? Castidade, pobreza e obediência, né? Que então é quando recebe a aliança, é o que a gente chama de matrimônio espiritual, né? A gente se casa com Jesus.
Irmã, e qual o conselho que a senhora dá para aquela jovem que se sente chamada, mas de alguma forma não corresponde, não atende a esse chamado para a vida religiosa? O conselho é não resistir, né? Porque Deus é irresistível, né? A gente não consegue, por mais que a gente tente, né? Muitos santos dizem, né, que fazer a vontade de Deus é o que nos dá a verdadeira felicidade. Então, se essa jovem tem medo, não consegue corresponder, ela nunca consegue ser completamente feliz. Sempre vai faltar alguma coisa no seu coração que ela não vai conseguir saciar com as coisas do mundo ou com, por mais que tente preencher com outras coisas, né? Então, não precisa ter medo. A vida religiosa é uma vida linda, né? É um presente que Deus dá, como estamos no mês, né, das vocações, celebramos também Santa Clara, né, que ao qual nós temos muita devoção, e Santa Clara diz que a vocação religiosa é a maior ação de graças que nós devemos dar a Deus, né? Então não resista, né? A gente vê quantos santos são felizes por assumir essa vida, né? E como diz nosso Senhor no Evangelho, a messe é grande, mas os operários são poucos. Nós precisamos de vocações. Madre, nós agradecemos a sua participação conosco, esclarecendo alguns pontos sobre o acesso da jovem a um convento. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? E você, jovem, que está nos conhecendo hoje, seja bem-vinda, venha à nossa casa nos conhecer aqui em Teresina. Temos em outros lugares do Brasil, né? Mas especialmente aqui em Teresina estamos há 13 anos e esperando a sua resposta para vir fazer parte da nossa família.